Primeiro livro dos Reis, no capítulo 21. Eu quero ler inicialmente do verso 1 ao verso 17, mas eu vou pedir para que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque eu vou percorrer o restante do capítulo ao longo da palavra. Diz assim a palavra do Senhor: a vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios, perversos, malignos, sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Verso 15. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Até aqui por enquanto. Senhor, nos livre de um coração cobiçoso. Nos livre de desejar que o Senhor não tem para entregar para nós. Nos ajuda a desejar o que o Senhor tem para a nossa vida. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém. Eu queria começar com algumas perguntas muito importantes. A primeira é: como que você reage quando recebe um não? Como que você reage quando criou expectativas a respeito de algum tipo de acontecimento, de uma porta aberta, de uma oportunidade concedida, de uma honra esperada, de uma condição que você desejou, sonhou, mas quebrando teu planejamento e a tua vontade, o que você recebeu foi um não? Foi uma porta fechada. Quem é você quando recebe um não? Como é que você lida com isso? Uma outra pergunta: os seus nãos, os nãos que você recebeu nesse ano de 2025, tiraram o teu foco, minaram a tua fé, o teu compromisso com o reino de Deus, o teu compromisso com a tua família, o teu compromisso com coisas importantes, ou independente dos nãos que você recebeu, você permanece focado, convicto daquilo que o Senhor tem para você? Outra pergunta: as pessoas mais próximas a você são pessoas que te confrontam ou são pessoas que apenas te confortam,
endossam sentimentos errados, apoiam pecados e comportamentos que não têm aprovação de Deus. Você faz aliança com pessoas que realmente falam a verdade para você, ou apenas com pessoas que dão tapinha nas costas e dizem que você é o melhor amigo? É uma outra pergunta que nós precisamos responder. Mais uma: os seus desejos estão alinhados com a vontade de Deus, ou estão alinhados apenas com a tua vontade, com aquilo que você quer, com aquilo que você entende que é melhor, com aquilo que você pensa que faz sentido? É uma outra pergunta que nós precisamos responder. O que Deus te deu é inegociável, ou você colocou um preço no compromisso que você assumiu com Deus, naquilo que Deus te deu? É uma pergunta que eu faço a você. E eu falo sobre isso porque a vinha de Nabote vai muito além do que um relato sobre o conflito de terras, mas tem a ver com uma denúncia de Deus contra corações mimados, contra alianças destrutivas, contra desejos perigosos, corrompidos, que muitas vezes estão no coração até mesmo do povo de Deus. Na verdade, esse relato é Deus dizendo em alta voz: ei, não toque naquilo que eu chamo de santo, não negocie aquilo que eu não negocio, não brinque com aquilo que eu não brinco, leve a sério a minha vontade. Na verdade, é também um relato sobre decisões, e eu posso dizer que todos nós aqui nessa noite estamos diante de decisões importantes. E a vinha de Nabote representa tudo aquilo que você quer, mas não é o que Deus quer para você. E para colocar um pano de fundo nessa história, eu preciso lembrar que Acabe é tido como um dos piores reis da história de Israel. O pai dele já foi um péssimo rei, que constantemente fez o que Deus reprovava. Mas Acabe decidiu superar o seu pai na sua malignidade, na sua perversidade, e ele já começa se casando com uma mulher pagã, uma mulher cirofenícia, uma mulher chamada Jezabel, adoradora de Baal, uma mulher complicada, uma mulher que o influenciou a estabelecer o culto a Baal no meio do povo de Deus, a perseguir e matar profetas de Deus. Uma mulher complicada. Na verdade, na Bíblia, Jezabel se tornou sinônimo de engano, de confusão, de sedução. E vamos ser honestos aqui, eu acredito que ninguém conheça alguém chamada Jezabel, sim ou não? Então já dá para entender, né? Que você não conhece ninguém com esse nome. Alguma coisa tem aí. E se tiver alguém com esse nome, toma cuidado, tá, irmão? Toma cuidado, é perigoso. Mas a Bíblia diz também que Acabe tinha um palácio em Samaria. Mas nesse texto, ele não está em Samaria, ele está em Jezreel. O que nos leva a entender que Acabe tinha uma espécie de palácio de verão, onde ele descansava, onde ele passava um tempo. E ali ao lado daquele palácio havia uma vinha muito próxima ao palácio dele, que era propriedade de um homem chamado Nabote. E Acabe, ao ver aquela vinha, ele desejou transformá-la na sua horta pessoal. Parecia o lugar perfeito, a propriedade perfeita. E ele tentou pagar um dinheiro grande por isso. Nabote recusou. Ele ofereceu qualquer outra vinha a Nabote, mas Nabote disse que não ia vender, porque era uma herança de família. E Acabe, ao invés de respeitar a decisão, o texto conta que ele fica revoltado, volta para casa, faz cara de chateadinho, faz birra, deita na cama, olha para a parede, se recusa a comer, fica revoltado, contrariado. Então Jezabel, vendo o que estava acontecendo com o marido, que era um homem extremamente passivo, ela então assume o controle. E eu queria aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa para você: não existe vácuo no mundo. Toda autoridade que você não usar, alguém vai usar por você. Toda decisão que você não tomar, alguém vai tomar por você. Todo lugar que você deveria ocupar, que você não ocupou, alguém vai ocupar por você.
Se você não ocupa o coração dos seus filhos com princípios e valores da palavra, fica tranquilo que o inferno vai dar um jeito de ocupá-los com os valores do reino das trevas. Se você não ocupa o teu casamento com investimento de saúde, de espiritualidade, de cuidado, fica tranquilo que o diabo tem um destacamento preparado para destruir casamentos. E esse destacamento não tem férias não, não tem day off não, irmão. Não tem feriado, ponto facultativo não. Deu uma brecha, eles entram. Deu uma oportunidade, eles entram. Então, não permita vácuos na sua vida. Ocupe todos os espaços que Deus te deu para ocupar, amém? A Acabe não fez isso. E aquela mulher assumiu o controle. E ela assumiu de um jeito desesperador, porque ela decidiu escrever cartas e selar essas cartas com o anel do rei. E dentro dessas cartas estava escrito que aqueles homens vadios, perversos, deveriam denunciar, proferir injúrias, calúnias, mentiras, falsos testemunhos a respeito de Nabote. E diante da assembleia, ele seria condenado ao apedrejamento, seguido de morte. E foi o que aconteceu. Nabote foi assassinado. Assassinado. Quando isso aconteceu, chegaram para Jezabel e disseram: aqui, teu plano deu certo, Nabote morreu, pode entregar a vinha para o rei. Ela chega para Acabe e fala: a vinha é sua. E ele feliz vai tomar posse da vinha. Mas tem um detalhe: Deus vê todas as coisas. Deus sabe o que está no teu coração agora. Ele sabe o que está passando na tua mente agora. Deus escuta conversas que você não escuta. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Os olhos dele contemplam os maus e os bons e tudo que acontece no mundo. E Deus mandou o profeta que disse para Acabe: aqui, a paciência de Deus contigo acabou. E por causa desse assassinato e da forma como você tem vivido, Deus determinou que você vai morrer, tua mulher vai morrer, tua descendência vai ser exterminada e os cães vão comer, lamber os restos mortais da tua mulher, da tua família. E assim termina uma família. Sabe por quê? Por causa de uma vinha. E sabe qual é a verdade? Tem casamento hoje terminando por causa de uma vinha. Tem ministério hoje sendo destruído por causa de uma vinha. Tem empresa hoje sendo destruída por causa de uma vinha. Tem fé de pessoas preciosas sendo eliminada por causa de uma vinha. Porque a vinha de Nabote representa aquilo que queremos, mas que Deus não quer para a nossa vida. Quem é que está me entendendo aqui, gente? Esse texto nos ensina alguns princípios e eu quero compartilhar com você. Primeiro, tome cuidado com o que você deseja. Olha o que diz o verso 2. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha, para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei, seja qual for o valor dela. Meus amados irmãos, eu preciso dizer que todo problema que temos na nossa vida começa em um desejo. E se estabelece através da forma como nós lidamos com aquele desejo que um dia foi cultivado no nosso coração. Eu posso dizer que a minha vida e a sua vida hoje são o resultado do que nós fizemos com os desejos que tivemos. Essa é uma verdade. E foi isso que aconteceu nesse texto. Você sabe que Acabe era um rei muito rico, muitos bens, 2 palácios, servos, poder, terras. Mas por algum motivo, ele passou a desejar a vinha de Nabote. Ele queria de qualquer jeito, porque parecia a propriedade, o pedaço de terra ideal para que ele construísse, plantasse a sua horta pessoal. Até aí, meus irmãos, não tem problema nenhum, que mal há em um homem pagar um preço justo por uma propriedade que ele deseja. Não há nenhum problema. Mas o problema começou quando ele ouviu um não. Quando ele ouviu um não, o desejo virou obsessão. Se tornou cobiça. E a cobiça é exatamente isso. É quando
o meu desejo quer me governar. O meu desejo se transforma num ídolo, em que agora a minha vida é vivida de acordo com quão próximo ou distante eu estou do desejo que eu tenho. Eu estou feliz e satisfeito se o meu desejo é atendido. Eu estou feliz e satisfeito se eu consigo aquilo que eu quero. Mas se isso não acontece, então eu fico revoltado. Eu não gosto, eu não concordo. Sabe, queridos, Acabe queria que ela vinha a qualquer preço, ao ponto de consentir no assassinato de um homem inocente, porque ele escolheu desejar o que não era dele, e pior, aquilo que Deus não deu para ele. E sabe, meus irmãos, é nesse momento que a nossa vida desanda, quando nós queremos o que Deus não quer a qualquer custo, quando nós forçamos a barra para ter o que queremos, insistimos, criamos uma confusão, uma revolta, criticamos, criamos problemas, perdemos a nossa paz, a nossa fé, porque nós queremos aquilo que queremos. O coração que antes só queria uma vinha, agora se transformou num coração que não aceitava não possuir aquilo que desejava. E sabe, meus irmãos, nós temos que prestar atenção numa coisa aqui. O problema em si não era o desejo, mas eram duas questões. Primeiro, a motivação. Acabe queria aquela propriedade apenas para ceder a um desejo dele. Ele queria uma horta pessoal próxima ao palácio dele. Era a vontade dele. Era o que ele queria. E sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós tomamos decisões erradas porque nós fizemos aquilo que nos deu vontade de fazer. Falamos o que deu vontade de falar naquele momento. Tomamos uma decisão no ministério, na empresa, num relacionamento, na família, baseado naquilo que a gente teve vontade de fazer no momento. Foi o que Esaú fez. Ele estava com vontade de comer aquele prato de lentilhas que o irmão fez, mesmo que ele perdesse a primogenitura, ele estava com vontade de comer. Ele perdeu a primogenitura só porque deu vontade. E quantas coisas acontecem na vida de algumas pessoas que as levam para longe da vontade de Deus só porque deu vontade. Sabe, o problema é a motivação. Por que você deseja o que deseja? Essa é a grande pergunta. Os desejos perigosos começam nas motivações perigosas. Por isso, a respeito dos seus desejos, eu te pergunto, por que é que você quer o que você quer? Por que você quer isso no seu ministério? Qual é a motivação? Foi porque Deus te disse para buscar isso? Ou é apenas porque você quer? Por que você quer isso na tua vida financeira? Por que você quer isso no teu casamento? Na tua família? Na tua empresa? A grande questão não é o desejo, mas é a motivação por trás dele. Algumas pessoas têm motivações que estão relacionadas à sua vontade própria, às emoções do momento, àquilo que todo mundo está fazendo, àquilo que todo mundo está vivendo, aquilo que as pessoas estão opinando que você deveria fazer. Mas a grande pergunta é, o que é que Deus pensa a respeito desse desejo? Essa é a grande pergunta. Sabe, queridos, nós temos que avaliar a nossa vida, porque todo desejo que não está alinhado com a vontade de Deus, e nós insistimos em conceber, uma hora vai nos destruir. Então, avalie as motivações. O outro motivo é que esse pecado da cobiça, esse negócio do desejo de tomar o centro da nossa vida, é algo que escalona muito rápido. Como assim, pastor? Começa com um pensamento, vira uma intenção, se transforma num plano, depois é concebido com uma ação. E o pecado, quando concebido, gera morte. É isso que acontece. Ele vai escalonando muito rápido. Por exemplo, em Tiago 1, está descrito exatamente o que eu falei agora. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio desejo. Pastor, eu achei que era o diabo que me tentava, pastor. Irmão, o diabo só pega carona naquilo que ele já sabe que você deseja. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo sido concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte.
É quando o desejo se transforma no centro da minha vida. Eu preciso disso, eu tenho que conseguir isso. A minha vida só vai ter sentido se eu conquistar isso, se eu atender ao meu desejo. E foi isso que aconteceu com Acabe. Ele acabou consentindo no assassinato de um homem. Mas eu quero te dizer uma coisa: se o teu desejo não pode ser frustrado, ele já virou seu ídolo. É uma verdade. Porque aquilo que você deseja de forma exagerada é exatamente a demonstração de quem você adora. Você tem adorado a Deus ou as suas próprias vontades? Tome cuidado. Por isso eu te pergunto, o que é que você tem desejado nos últimos dias? Qual é a motivação? Está alinhado com a vontade de Deus? Está dentro do plano de Deus para você? Se o teu desejo tem te levado a pecar contra pessoas, instituições e principalmente contra Deus, tome cuidado. O problema não é o que você deseja, mas o que você está disposto a sacrificar para conseguir o que você quer. Mas em segundo lugar, o segundo princípio que eu tiro desse texto é: jamais negocie o que Deus não negocia. Vamos ler os versos 2 e 3? Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu darei a você uma vinha melhor, ou se preferir, pagarei seja qual for o valor dela. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Queridos, o negócio proposto por Acabe era um negócio justo. Ele ia pagar o valor que Nabote pedisse. Ou então, daria uma vinha em qualquer lugar, até mesmo melhor do que aquela. Mas mesmo assim, Nabote recusou. E ele não recusou por negociação, ele não recusou para valorizar a vinha, ele não recusou por teimosia, ele recusou por princípios. Que princípios, pastor? Aquela terra era a herança da família. E havia um mandamento, descrito em Levítico 25, 23, que determina que a terra que é recebida por herança familiar não poderia ser vendida definitivamente. Poderia, no máximo, ser arrendada. Então, o que para Acabe era apenas uma vinha, para Nabote era uma aliança com Deus. Era um mandamento. Era algo que não podia ser negociado, transgredido. Nabote era um homem de Deus. Para Acabe era apenas uma terra, mas para Nabote era um mandamento. E mesmo sendo pressionado por um rei, assassino de profetas, idólatra, pagão, um cara perigoso, um cara instável, ele disse: eu não negocio aquilo que Deus não negocia. Foi o que Nabote disse. Ele preferiu correr riscos com os homens do que desobedecer a Deus. Sabe por quê? Porque Nabote temia mais a Deus do que aos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta: a quem você teme mais? A Deus ou aos homens? Porque hoje nós estamos diante da mesma realidade. Quantas pessoas que, para não perder clientes, vendem aquilo que Deus não aprova? Quantas pessoas que, para não perder seguidores, engajamento, vendem o conteúdo nas suas redes que Jesus jamais aprovaria, mas eu tenho que entrar na trend, eu tenho que fazer aquilo que engaja, eu tenho que vender, e eu vou negociando princípios, valores, e Deus vai saindo do meu negócio, vai saindo da minha vida, e eu vou ficando entregue àquilo que Deus não aprova. Quantas pessoas que negociam algo, negociam a santidade da sua vida, só para não perder namorado, não perder namorada? Quantos que estão vivendo isso? Eu te pergunto, você teme mais a Deus ou aos homens? É uma pergunta. A quem você teme mais? Quantas pessoas estão trocando a vinha pela horta? Estão trocando o que é eterno pelo que é confortável? Estão entregando a sua fé, a sua dependência de Deus pela dependência de homens? Pessoas que estão negociando, quantas vezes até mesmo nos nossos púlpitos,
para ter aceitação de pessoas. Nós estamos pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Você é campeão, você é maravilhoso, você é o cheiroso, você é a pessoa mais maravilhosa do mundo, você vai para o céu, porque as pessoas estão com medo de perder gente. Deixa eu te contar um testemunho aqui. Há muitos anos atrás, uma série de pessoas falou assim para mim: pastor, aqui, toma cuidado, você está confrontando muito no púlpito, o povo não gosta disso não. Você tem que aliviar aí um pouquinho. Você está vendo aí, fulano de tal, a igreja tal, não sei o quê. E eu falei assim: ô irmão, eu não posso não, porque antes do meu compromisso ser com a igreja, o meu compromisso é com o Senhor. E eles disseram: você vai perder gente, não vai dar certo, você veio de fora, veio do Rio de Janeiro, já é difícil você chegar aqui, toma cuidado. Irmão, nós não negociamos o que Deus não negocia, e aqui estamos com mais de 1.500 membros para a honra e glória do Senhor. É para isso, porque aqui na Atitude, enquanto eu viver, vai ser pregado o Evangelho como ele é. Nós somos mais que vencedores sim, mas porque Cristo morreu por nós na cruz. E porque todos os dias nós temos que buscar a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Não tem meio termo. Com Deus não tem negociação. Não tem isso. Nós não podemos brincar com isso. Sabe, queridos, Nabote não se vendeu. Ele não permitiu que o caráter dele fosse corrompido. E para conseguir acusar Nabote, tiveram que contratar testemunhas falsas. E eu oro para que na minha vida e na sua vida, se alguém quiser acusar, que tem que contratar testemunhas falsas contra a gente, irmão. Porque o nosso caráter é irrepreensível, amém? É isso que nós precisamos ter como compromisso com o Senhor. Não negociar o que Deus não negocia. Nabote não negociou. Já Acabe, irmão, já começou negociando desde o início. Casou com uma mulher pagã, que não tinha compromisso com Deus. Uma mulher complicada. Você sabe que Deus proibiu alianças com nações que não o adoravam como o único e verdadeiro Deus. Acabe começa o teu reinado, o seu reinado casando com uma mulher pagã, idólatra. E sabe, queridos, ele fez isso porque ele queria satisfazer seus desejos emocionais e os seus desejos políticos, seus interesses. Ele queria estar bem na fita. Mas eu quero te ensinar um princípio, presta atenção nisso, por favor. A primeira apostasia é sempre a menor. Você nunca começa com o grande problema, você começa com coisas pequenas. Nabote não começou matando um homem, ele começou se casando com Jezabel. E ninguém se afasta de Deus, da igreja, de uma vida no centro da vontade de Deus da noite para o dia. São pequenas apostasias que vão acontecendo ao longo da vida. Você não decide ir embora da igreja da noite para o dia. Primeiro, você parou de orar. Você parou de ler a Bíblia. Domingo, culto, virou algo assim, uma opção. Porque você não é religioso, né? Esse negócio de ir para a igreja todo domingo é coisa de gente religiosa. Você não é religioso. Deus não está no prédio da igreja. Não é isso aí? E aí começa. Daqui a pouco você não está mais servindo. Daqui a pouco o sermão já não conecta contigo, você já não tem mais interesse, já não fala mais contigo. Daqui a pouco, irmão, você está longe de Deus e nem percebeu, porque a primeira apostasia é sempre a menor. A régua de limites vai descendo. E daqui a pouco, aquilo que você dizia ser impensável fazer, você já está justificando o porquê está fazendo. Essa semana eu conversava com uma irmã que se reconciliou com Cristo aqui na igreja. Ela falou assim: pastor, eu fiquei anos afastada. E eu pensava que quem fica afastado fica com saudade da igreja, mas isso não aconteceu não. Eu falei: é isso mesmo. Porque quando a gente está longe de Deus, a carne gosta. E a gente vai ficando confortável e fica normal. Domingo não estar na igreja, não servir na igreja, não ir na célula. Vai ficando normal não orar, não ler a Bíblia. É a verdade. Vai se tornando normal. Nós vamos normalizando aquilo que jamais foi normal para a gente. Porque a primeira apostasia é sempre a menor. E foi isso que aconteceu com Acabe. E aconteceu com outros homens de Deus na Bíblia também. Por exemplo, Sansão não começou contando o segredo a Dalila, não. Ele começou tocando num cadáver, o que transgredia uma lei.
Ele violou o seu voto de nazireu, casou-se com mulheres filisteias, brincou com tentações, até que tudo foi destruído. Davi não adulterou da noite para o dia, não. Ele começou se ausentando da guerra num período que os reis iam para a guerra. E toda vez que você sai da guerra, você para de servir, você para de participar da frente de batalha do reino de Deus, você começa a ficar menos vigilante. E você vai para as varandas da vida. E aí, nas varandas da vida, você encontra as bate-sebas da vida. E porque você negociou lá no começo, a régua vai descendo. E daqui a pouco o adultério está acontecendo. Quem é que está entendendo, gente? A primeira apostasia é sempre a menor. E nós temos que tomar cuidado com isso. E foi isso que aconteceu com Acabe. É uma verdade. O pecado entra como visita, se senta como hóspede, até que vira o dono da casa. Eu vou repetir, o pecado entra como visita, senta como hóspede, até que se torna o dono da casa. Mas aqui nesse lugar, isso não vai acontecer, amém? Porque tem a geração de Nabotes aqui para a glória do Senhor. Mas em terceiro lugar, eu aprendo nesse texto mais um princípio importante. Aprenda a lidar com os nãos. Vamos ler os versos 4 a 6, por favor. Então Acabe foi para casa aborrecido e irritado, porque Nabote e Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Jezabel, a sua mulher, entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu: porque eu disse a Nabote e Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu darei a você outra vinha no lugar desta. Contudo, ele disse: não te darei a minha vinha. Irmãos, Acabe não era qualquer rei. Ele era rei da nação mais poderosa da época. Um cara poderoso. Um cara que tinha um cargo de autoridade. O que se esperava de um homem na posição de Acabe era maturidade. Mas o texto conta que quando ele recebeu um não sobre uma situação muito séria do reino, não sobre uma situação complexa e muito importante, não sobre uma propriedade, um lote, um pedaço de terra. O texto conta que o rei poderoso caiu que nem a criança mimada. Ele foi para casa, deitou na cama, virou-se para a parede e se recusou a comer, chateadinho, com birrinha, com atitude de criança. Um rei, irmão, imagina essa cena. Sabe quem é que faz isso? Criança mimada. Não quero comer não. Também não quero não. Também não vou brincar não. Um rei levantado por Deus por causa de um não. Ele foi desmontado emocionalmente por causa de uma frustração. E sabe, queridos, infelizmente, nós estamos diante de uma geração que não sabe lidar com o não. Não sabe lidar com os limites. Se receberem um não no ministério, na empresa, na vida, se revoltam, se afastam, se isolam, começam a criticar e criar uma confusão no ambiente, só por causa de um não. Quantos agem assim? Sabe, e eu preciso dizer uma coisa importante para você: Deus nunca prometeu que diria sim para todos os nossos desejos. Nunca. Esse Deus não existe. Na verdade, nós provamos quem somos em Deus exatamente quando nós recebemos um não. Você prova quem você é em Deus quando você tem uma atitude madura ao vê-lo fechar uma porta, ao vê-lo dizer: não vai ser agora, não vai ser desse jeito, não vai ser nesse lugar, e nem vai ser o que você quer, vai ser do meu jeito. É aí que nós provamos maturidade, é nessa hora, porque na verdade o não é um teste de maturidade. O não revela o nosso coração. Sabe, tem gente que diz: você é meu amigão, você é maravilhoso, como eu te amo. Mas quando você diz um não, irmão,
é aí que você conhece o coração. Quando você desagrada, é aí que você conhece o coração. É aí que você sabe o que é que está no coração daquela pessoa mesmo. É uma verdade. O não é um teste de maturidade. É uma ferramenta de Deus para ensinar limite, quebrar o orgulho, fortalecer a fé. Muitas vezes Deus diz não para nos proteger. Às vezes para nos tratar. Mas todas as vezes eu quero te dizer que os nãos de Deus para mim e para você são oportunidades para que eu e você possamos crescer. É uma verdade. Alguns nãos, na verdade, representam Deus dizendo: aqui, o que você quer é muito pequeno diante do que eu tenho para você. O que eu tenho para você é maior, é mais alto, é melhor. Mas, queridos, eu quero dizer, quem não sabe lidar com o não, mostra que não está pronto para receber o sim. Essa é uma grande verdade. Porque saber lidar com o não é uma marca de maturidade. Por isso que ele te pediu uma coisa, vira para o teu irmão e fala assim: não. Ele fechou a cara para você, irmão? Ninguém gosta de ouvir não, irmão. Acabe não gostou. E sabe, queridos, ele criou a confusão. Um homem morreu porque ele não aceitou ouvir um não. E quantas pessoas estão fazendo exatamente isso? Quando não são promovidas, não são honradas, agem com imaturidade. Quando não conseguem o que desejam, criam uma confusão, se revoltam, se tornam caluniadores, pessoas complicadas. Mas eu quero te dizer que gente imatura transforma qualquer frustração em crise, mas gente madura transforma qualquer frustração em aprendizado. E eu te pergunto, você é maduro ou imaturo? Eu quero te dizer que os problemas da tua vida não tem nada a ver com os outros, só tem a ver com você. Você não está aqui por causa do que os outros fizeram, você está aqui por causa daquilo que você decidiu fazer diante do que os outros fizeram. A verdade é essa, a verdade é essa. Nós temos que ter maturidade. Existem muitos motivos para Deus dizer não. E no caso de Acabe, Deus disse não, porque havia um decreto: não pode vender terra dada por herança. Não pode. Acabe estava frustrado porque Deus disse não para algo que ele já tinha dito não. Deus já disse, não pode. E sabe qual é a verdade? Quantas pessoas hoje estão frustradas com nãos que receberam de Deus, mas que já sabiam que Deus não aprovava? Posso resumir aqui? Para de pedir para Deus autorizar aquilo que Ele já disse na palavra que Ele não vai autorizar na sua vida. Deus não muda, a palavra não muda, quem tem que mudar é a gente. Quem tem que viver uma mudança hoje somos eu e você. Deus não vai mudar, Ele não vai autorizar aquilo que Ele não abençoa. Não vai, é uma verdade. Tome muito cuidado. Em Eclesiastes 10,16 diz que pobre da terra cujo rei é jovem demais. Não está falando de idade cronológica, está falando de maturidade. Pobre da terra, pobre do ministério, pobre da empresa, pobre da família, cujo líder, o rei, o sacerdote é jovem demais, é imaturo demais. Vai ter problema, nós precisamos ser maduros. Acabe não foi. Então, querido, aprenda a lidar com o não, porque se você não sabe perder, também não vai saber ganhar. Mas em penúltimo lugar, fuja de alianças que alimentam sua carnalidade. Vamos ler os versos 7 a 14? Jezabel, a sua mulher, lhe disse: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se. Conseguirei para você a vinha de Nabote e Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres que viviam na cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado em um lugar de destaque no meio do povo. Mandem 2 homens perversos sentar-se em frente dele e os façam testemunhar que ele amaldiçoou tanto Deus quanto o rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. Até aqui, querido, se Acabe tivesse se casado com a mulher de Deus,
a história dele não teria terminado como terminou. O texto conta que quando ele chega em casa chateadinho, emburradinho, fazendo birra, a mulher dele, Jezabel, ao invés de exortá-lo, decidiu inflamá-lo. Se ela fosse uma mulher de Deus, ela teria dito assim: ô Acabe, para de bobeira, cara. Tu é o rei. Você tem todas as terras que quiser. Você não precisa de uma vinhazinha, não. Você pode construir a horta onde você quiser. Você vai ficar aí sem comer, virado para a parede, que nem uma criança mimada, só porque não conseguiu uma vinha. E outra coisa, Acabe, você sabe que é uma lei de Deus. Nabote não podia te vender. Você está aí chateado por quê? Irmão, se ela fosse mulher de Deus, era isso que ela faria. Posso te dar um conselho? Case com a mulher de Deus. Case com o homem de Deus. Porque na hora que você estiver sendo dominado pela carne, uma mulher e um homem espiritual vai te levar para o centro da vontade de Deus, amém? Então, irmão, case com a mulher de Deus, homem de Deus, por favor. Mas Jezabel não era. Ela chega para ele e fala assim: é assim que age o rei de Israel? Você vai deixar Nabote, esse garotinho, esse cara que não vale nada, mandar em você, determinar? Come alguma coisa logo, eu vou resolver. Ela então escreve cartas, sela com o anel do rei, dizendo: inventa uma história aí sobre Nabote, fala que ele amaldiçoou o rei e a Deus, apedrejem ele e matem ele. Ao invés dela exortar e confrontar Acabe, ela inflamou, ela alimentou a carnalidade dele. Deixa eu te fazer uma pergunta muito simples aqui. As pessoas com quem você anda são pessoas que te confrontam quando você está errado, ou são pessoas que endossam a tua carnalidade? Que são pessoas que se tornam aliadas nos pecados que você tem escolhido para a sua vida? São pessoas que dizem: ei, você está errado, você está errada, você tem que mudar, você tem que se arrepender. Ou são pessoas que dizem: fica assim não, eu vou falar mal dele também, eu vou fazer a confusão também, eu estou junto contigo também, e vou resolver a situação. Com quem você tem se aliançado? Com quem você tem andado? A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. O salmista no primeiro capítulo diz que feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O que o salmista está dizendo é: feliz quem escolhe bem com quem anda. A minha mãe sempre disse: diga-me com quem andas, e te direi quem és. Princípio da palavra, irmão. Quem são suas alianças? Você anda com gente que diz o que você não quer ouvir? Ou você só anda com quem dá tapinha nas costas e fala: não te entenderam, né? É assim mesmo, vive do jeito que você quiser. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você quiser uma igreja que te ama, uma igreja que te leva para as promessas de Deus, uma igreja que te leva para o céu, então você precisa de uma igreja que te confronta. Então você precisa de líderes que falam a verdade para você. Então você precisa de pessoas que vão dizer para você que você está errado quando você estiver errado. Pessoas que vão em amor dizer: cara, não faz isso não, cara, está errado, fala assim com a tua esposa não, não trata assim teu filho não, não toma essa decisão não. Pessoas que te amam de verdade são as pessoas que falam a verdade para você. Pensa agora nas 5 pessoas que mais te influenciam na vida. Essas pessoas têm compromisso com Deus? Porque quem quer viver a vontade de Deus tem que se cercar de gente que também quer viver a vontade de Deus, amém? Fuja de alianças que estimulem a sua carnalidade. Quem não confronta a sua carne, colabora com a sua queda. Em Provérbios 27:6 está escrito assim: leais são as feridas feitas por quem ama, mas os beijos de quem odeia são enganosos. Às vezes você é ferido por uma coisa que você ouve, porque é a verdade, mas é isso que vai te proteger. Quem é que está entendendo aqui, gente? Mas eu encerro com o último princípio que eu tiro desse texto: não abuse da misericórdia de Deus. Eu não vou ler os versos 17 a 24, mas eu vou contá-los para você. O texto conta que os homens perversos começam a proferir falsos testemunhos a respeito de Nabote. Por causa disso,
ele é levado para fora da cidade, é apedrejado e morre. Jezabel chega para Acabe e fala: aqui, eu resolvi o problema para você. A vinha é tua. E Acabe vai todo feliz tomar posse da vinha. Mas o texto conta que Deus levantou um profeta. O nome desse profeta é Elias. Esse profeta vai até Acabe e fala: olha aqui, Acabe, a paciência de Deus contigo acabou. Agora Deus vai pesar a mão. E querido, vamos voltar lá atrás? Acabe já estava abusando da misericórdia de Deus há muito tempo. Ele começou casando com uma mulher pagã. Depois ele estabeleceu a idolatria no meio do povo de Deus. Ele perseguiu e matou profetas de Deus. E agora ele consentiu na morte de um homem. Queridos, tinha uma nação muito forte que era a Síria. Deus levantou Acabe para vencer por 2 vezes batalhas contra essa nação. Sabe o que Acabe estava pensando? Cara, eu não estou assim muito bem com Deus não, mas Deus está me abençoando, estou prosperando, tenho 2 palácios, já venci a Síria 2 vezes, está tudo bem, eu estou bem. Como muita gente hoje está pensando que porque está prosperando em áreas da vida, é porque Deus está aprovando a sua vida. Mas Deus não prosperou Acabe por causa de Acabe, Ele prosperou Acabe por causa de Israel, irmão. Ele estava dando vitória para o povo dele. Mas chegou uma hora que quem não estava alinhado com ele, teve que sair do caminho. E Deus mandou o profeta dizer: Acabe, acabou. Agora você vai morrer, tua mulher vai morrer, tua descendência vai ser exterminada, porque você abusou da misericórdia de Deus. Eu queria dizer uma coisa para você, querido, eu não conheço detalhes da sua vida, mas tem um Deus que conhece muito bem. E hoje Ele me trouxe aqui para dizer algo para você: não abuse da misericórdia de Deus. Não brinque com aquilo que Deus não brinca. Não finja que você não está percebendo o que está fazendo de errado. Não negocie o que Deus não negocie. Não pensa que porque você está com dinheiro na conta, porque você está ganhando influência, porque você está abrindo outros negócios, porque você está arrebentando na tua carreira, que Deus está aprovando a tua vida. Tome muito cuidado, não se engane, Deus não negocia princípios. E infelizmente uma hora a conta vai chegar. A conta chegou para Acabe. E tem gente que diz assim: pastor, mas era a era da lei, pastor. Agora Deus não faz mais isso não, nós estamos na era da graça. Teve um casal no Novo Testamento que pensou isso: Ananias e Safira mentiram para Deus. Em Atos 5 foram fulminados pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Deus não muda. Ele continua não sendo conivente com o pecado da nossa vida. Ele continua nos chamando ao arrependimento diário. Ele continua dizendo que Ele não divide a sua glória com ninguém, que aquele que quer servi-lo não pode ter outros deuses, que nós não podemos adotar pecados de estimação, mas que nós devemos viver uma vida que glorifica o nome dEle, que exalta o nome dEle, uma vida de santidade, uma vida de obediência, uma vida de honra, uma vida de adoração, uma vida que torna o nome dEle conhecido, adorado, percebido. Nós não somos o povo da negociação, nós somos o povo da adoração, o povo da obediência, o povo que exalta Ele com a boca e exalta Ele com a vida. Deus não está chamando uma geração de Acabes que tem poder, mas não tem fidelidade. Deus está chamando uma geração de Nabote, que mesmo com uma pequena vinha, abençoam gerações, porque são fiéis, porque não negociam aquilo que Deus não negocia. São homens santos de Deus, mulheres santas de Deus, gente que ama a palavra, gente que faz a direção, a diferença nesse mundo. Cadê a geração de Nabotes aqui? Quantos aqui celebram ao Deus Todo-Poderoso, que nos chama a viver uma vida de fidelidade? Uma vida de fidelidade, uma vida de honra a Ele, uma vida de honra a Ele, uma vida séria com Ele. Não tente prosperar fora da vontade de Deus. Não existe prosperidade longe da vontade de Deus, irmão. Prosperidade é saber que Deus está aprovando a nossa vida. Isso é prosperidade. Isso é prosperidade. O texto conta que quando Acabe ouve o que o profeta disse, ele entra em desespero. Ele rasga as suas vestes, se lança no chão, entra em jejum,
desesperado, arrependido. Elias chega para Deus e fala: aqui, o Senhor viu o arrependimento de Acabe? E Deus fala: eu vi. Então vou dar uma aliviada. Eu só vou deixar a descendência morrer depois que ele morrer. Ele não vai ver a mulher morrer, ele não vai ver os filhos morrendo, ele não vai ver isso acontecer não. Eu vou dar uma aliviada. Querido, o que eu quero dizer é que Deus não vai nos impedir de viver certas consequências. Mas Ele está nos dando uma oportunidade de ouro hoje. Porque vendo o que aconteceu na vida de Acabe, Ele está dizendo: você não precisa viver o que ele viveu. Ao invés de viver a maldição, você pode viver a bênção plena do Senhor. E para isso você só precisa se arrepender.